Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero conversar sobre uma coisa que eu já queria ter feito esse vídeo antes, tá bom? E sobre o que a gente vai falar hoje então? Hoje a gente vai conversar sobre os formatos de mangás publicados aqui no Brasil, né? Eu tenho certeza que vocês já foram em uma banca, em uma livraria, em um sebo, olharam em grupos, já viram na coleção de algum amigo, que os mangás têm os seus formatos diferentes. Alguns maiores, alguns menores, tem aqueles mais espessos, os mais fininhos também, né? Então hoje a gente vai falar exatamente desses formatos, os seus tipos. A gente vai citar algumas editoras aqui também. Mas antes de a gente falar, eu peço para que, se você gosta do conteúdo aqui do canal, se você tem gostado aqui da minha presença aqui falando de mangás para vocês, eu peço que se inscrevam no canal, tá? Deixa um comentário pra gente nos vídeos também. Eu olho todos os comentários, respondo todos os comentários também, tá? Deixem aquele like também para fortalecer. Tá bem? Recomenda para algum amigo, conhecido, colega que gosta também dessa cultura aí dos nossos mangás, dos nossos animes. Em breve a gente também vai falar de games e de action figures também. Eu sei que eu já falei isso em outros vídeos, estou devendo isso para vocês, mas em breve eu vou estar soltando vídeos aí, tá bom? Então vamos começar então com o primeiro formatinho de mangás que a gente teve nos primeiras edições de mangás. Inclusive, a minha primeira coleção de mangá foi com esse formato. Hoje em dia esse formato não existe mais, ok? Ele não é um formato que foi publicado no Japão, nem nada disso. Ele é um formato exclusivo aqui do Brasil, tá bom? Só tinha aqui no Brasil. Eu tô falando do quê? Do formato meio tankō, pessoal. O formato meio tankō pega a edição japonesa, tá? E reparte em duas. No caso, se fossem existir o Naruto meio tankō, no Japão teria o Naruto 1 e aqui no Brasil teria o Naruto 1 e volume 2 para ser equivalente àquele volume 1, entenderam? Cada volume japonês aqui lançava duas edições para equivaler àquele volume. Então, se uma coleção japonesa terminava em 20 volumes, aqui no Brasil terminaria em 40, tá? Claro, era bem mais barato e era bem mais fininho também. Eu tenho aqui um exemplo da minha primeira coleção para mostrar para vocês, que é o Samurai X, lançado pela editora JBC, tá? Notem que ele é bem fininho, tá? Olha, bem fininho mesmo, né? Esse aqui. E notem o preço da época também. Não sei se vocês conseguem ver ali o preço dele. Tá? O valor dele, R$ 2,90 na época, tá? Então esse foi o primeiro formatinho. O papel que eles usavam é o papel Pisa Bright, né? O famoso papel jornal, tanto que ele é amarelo, ó, podem ver que o meu tá bem amarelado, mas fazer o quê? Eu já comprei assim, né? Então esse aí foi o nosso primeiro formato de mangá publicado aqui no Brasil. Agora o próximo formato e o mais comum, tá? Esse equivale à edição japonesa, tá bom? Assim como é lançado lá no Japão, ele é lançado aqui no Brasil também, tá? Incluindo as capas, tá? Porque na edição meio tanco, o que eu esqueci de comentar como ele sai o dobro de volumes da edição japonesa, então as capas eram outras, né? Porque precisava de mais capas. Aliás, eram o dobro de edições, né? Então as capas não eram as mesmas do Japão. Mas as leis de publicação de mangás japoneses e tudo mudaram
mudaram essas leis, então o Brasil não pode mais lançar mangás meio tankos por aqui, tá? É uma exigência do Japão, das produtoras de lá, ok? Um dia eu faço um vídeo sobre mangás no Japão e sobre as revistas e tudo mais, mas isso é papo para outra hora, né? Então agora a gente vai falar do formato, né, que eu estava falando agora, do formato mais comum que a gente tem aqui no Brasil hoje em dia, que é o formato o tankobon. O tankobon é a edição padrão, tá? É aquele mangá que é exatamente igual, saiu no Japão, ele vai sair aqui, claro, traduzido em português, né? E é a edição mais comum que a gente tem, tá? Creio eu que mais de 80% dos mangás aqui do Brasil são edição tankobon, tá? Então é aquela ediçãozinha padrão. Eu separei aqui como exemplo para vocês o The Promised Neverland, tá bom? Lançado aqui no Brasil pela editora Panini. Vocês podem notar a diferença do tankobon. E agora eu vou pegar o meio tanko. Olha só a diferença de um mangá para o outro, pessoal. Muita diferença, né? Tanto no tamanho quanto na espessura, pessoal. Então, esse estilo de mangás hoje em dia é o padrão, ok? Que seria o tankobon, tá? Inclusive esse aqui do The Promised Neverland, ele já saiu com o papel Off-White. Quem aí assistiu o vídeo dos papéis aqui que a gente falou no canal, hein? Comenta aí embaixo. Um outro formato de mangás que a gente tem aqui no Brasil, que eu particularmente gosto muito, e eu recomendo, né? Inclusive eu recomendei naquele meu vídeo de como começar uma coleção. Quem assistiu aquele vídeo, comenta aí embaixo também, tá? Comenta aí que eu quero saber. Outro formato que eu gosto bastante se chama One Shot, pessoal. O que seria um mangá One Shot? É um mangá lançado em volume único. Ele tem apenas um voluminho, a história começa e termina nesse volume, então é super tranquilinho de você comprar e de você ler, não é? Porque você vai, compra a edição e você já fica sabendo a história toda. Eu separei aqui como exemplo de One Shot para vocês um mangá que eu gosto muito, que é o Vitamin, tá? O Vitamin, lançado aqui no Brasil pela editora JBC. O papel utilizado nesse mangá foi o offset, tá bom? Que é aquele papel, quem assistiu o vídeo dos papéis, eu falei que lembra muito o papel sulfite, tá? Lembra, não é o sulfite, ele lembra, tá bom? Ele é um papel mais branquinho. Então esse aqui é um mangá volume único de Vitamin, tá bom? É muito bom esse mangá, recomendo bastante, tá? É isso. Com o tempo, lá para 2019, até um pouco antes, entrou muito na moda dos mangás 2 em 1, né, aqui no Brasil. E o que seria um mangá 2 em 1? Como o nome mesmo já diz, ele é um mangá tankobon. Lembra do meio tanko? Que um tanko do Japão era 2 meio tanko aqui no Brasil? Então, o volume 2 em 1 é o oposto disso, né? O volume 2 em 1 pegam 2 volumes do Japão, 2 tankobons do Japão, e transformam em um mangá aqui, virando um 2 em 1, tá bom? O que eu separei aqui para vocês é o queridinho Vinland Saga. O Vinland Saga, essa versão deluxe, né, do Vinland Saga, ela é uma versão 2 em 1. Tanto que aqui desse lado você pega a capa do volume 1, né, do tankobon original, e do outro lado é a capa do volume 2 do tankobon original. Essa edição ficou muito bonita, assim, desse jeito, ficou muito legal, né? É um mangá aí publicado pela editora Panini, com o papel offset também, tá bom? É isso aí, o 2 em 1. E depois dos nossos mangás 2 em 1, também tivemos o quê? O 3 em 1, pessoal. Assim como o 2 em 1, o 3 em 1 nada mais é do que 3 volumes tankobons japoneses
em um mangá, tá bom? Em um mangá só. Então temos 3 volumes em um aqui no Brasil, ok? Esse formato agora tá bem comum, tá? O exemplo que eu deveria ter trazido aqui para vocês, que é o mais comum nesse formato 3 em 1 aqui no Brasil, é o One Piece 3 em 1, tá bom? Eu vou deixar uma foto dele aí para vocês verem. Mas como eu não tenho esse mangá aqui na minha coleção, eu não coleciono One Piece, eu vou ter que mostrar um exemplo aqui, que é uma espécie de 3 em 1, tá bom? Que é o Bleach Remix, ok? O Bleach Remix é um volume lançado aqui pela Panini, tá bom? Igual ao One Piece 3 em 1. Ambos têm o mesmo papel, que é o papel offset, tá bom? E acho que do 3 em 1, o mais famoso mesmo seria o One Piece, tá bom? E agora o nosso último formato, um formato de extremo luxo. É um formato, é o mais caro, né, aqui que a gente tem no Brasil. Eu não possuo nenhum mangá, infelizmente, desse formato para mostrar para vocês, mas eu vou deixar imagens, tá bom? Qual que é esse formato? É o Kanzenban. O Kanzenban, normalmente, ele é uma edição especial, capa dura, com miolo colado e costurado, usando o nosso papel crochê, que é aquele papel que eu já citei no vídeo dos papéis. E também ele contém alguns extras da obra e do autor, pessoal, como pôster, tem alguns que tem entrevista com autor exclusiva, arte exclusiva, esboço da obra e tudo mais, tá? O Kanzenban, o valor dele é muito acima mesmo, tipo, dá para você comprar de 2 a 3 tankobons, né, normaisinhos, né, o formato padrão, para você poder comprar um Kanzenban, tá? Equivale ao mesmo valor praticamente, ok? Então, sim, é um mangá mais caro, mas ele faz jus ao seu valor, tá? É um material de extremo luxo, tá? O vídeo de hoje era isso que eu queria comentar com vocês sobre os formatos de mangás publicados aqui no Brasil. Deixa um comentário para nós, se inscreva no canal também. Nos vemos aí no próximo vídeo. Valeu e até mais!